Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E nesse estudo nós vamos entrar agora em um capítulo novo. Ficamos bastante tempo aqui no capítulo sobre emancipação da alma e agora vamos entrar no capítulo 9, que tem o título principal Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Como eles intervêm no nosso mundo. E tem aqui 12 títulos, né, que vai lá da penetração do nosso pensamento pelos espíritos, influência oculta dos espíritos sobre o pensamento, que vai até lá bênção e maldição, poder oculto, talismãs, feiticeiros, fenômenos da natureza. Então, espíritos protetores, tem muita coisa legal nesse capítulo aqui. Então vamos começar aqui com a penetração de nosso pensamento pelos espíritos, na questão número 456. E nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E eles respondem: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então vejam, os espíritos estão lá do outro lado, mas eles, assim como nós, precisam ter um foco de atenção, né? Então, alguns se quiserem ver, veem, outros estão preocupados com outras coisas, e não podemos esquecer das diferenças dimensionais. Então vejam que a similaridade vibratória pode chamar mais atenção, né? A atenção de um outro espírito para você, que aí sim vai ver o que você faz ou não. Questão número 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E ele diz: frequentemente, eles conhecem aquilo que queríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, para quem está no plano espiritual, o nosso pensamento é um livro aberto. E principalmente para mentores, espíritos de uma escala mais elevada que a nossa, eles veem a gente com uma transparência incrível. Talvez alguns espíritos negativos, trevosos, tenham dificuldade. Não são todos. Tem espíritos muito inteligentes, muito especializados no pensamento, tá? Mas vejam, de modo geral, os espíritos enxergam os nossos pensamentos, os nossos desejos. Kardec faz uma pergunta anexa aqui. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? Ou seja, está perguntando, é mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que de uma morta, né? E ele diz: certamente, quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Que perigo, né, gente? Que perigo. É porque a nossa mente, a gente se sente invadido, né? Imagina alguém sabendo o seu pensamento. É claro, se você tem pensamentos bons, maravilha, todo mundo pode olhar, né? Mas e os nossos segredos sombrios, as nossas situações ocultas? 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Kardec perguntou de modo bem geral, ele não definiu que tipo de espírito. Que pensam os espíritos? E ele disse, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Olha só, então ele mostrou ainda os dois lados, né? Agora tem um outro subtítulo. Vamos entrar aqui em influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nós vimos anteriormente, né, o que eles conseguem ver em nossa mente. Agora vamos falar aqui qual é a influência. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E ele diz o seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Essa pergunta de Kardec é uma das mais famosas do Livro dos Espíritos, né? Que as pessoas perguntam qual é o grau de influência. E ele diz aqui que é maior do que credes e frequentemente são eles que vos dirigem. É como se nós fôssemos, marionetes, mas isso depende. Qual é a influência que você permite na sua vida? Que tipos de influência? E essa influência é que vai ajudar a guiar a sua vida. Para onde? Para o bem ou para o mal? Questão 460.
Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Isso tem muito quando a gente fala, né, sobre a mediunidade, captação de energia, sentimentos. Olha só, vamos ver o que ele diz aqui. Pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, quando existem essas ideias combativas, é porque existe uma influência. Que tipo? Para lhe ajudar ou para lhe prejudicar? Você cede à influência que quer lhe ajudar, lhe levar para o lado do bem, ou você cede às influências que lhe levam para o lado do descontrole, para o lado do mal? Questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Uma das perguntas que os médiuns mais fazem. Como é que a gente distingue esses pensamentos? E a resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então, ele disse que é importante, que é interessante a gente fazer distinção, mas veja, nós temos que ter o nosso próprio pensamento. Não esperar que a espiritualidade nos diga tudo, nos fale tudo, como às vezes tem pessoas que gostariam que a espiritualidade guiasse tudo. Olha, mentor, por que eu devo ir pela esquerda ou pela direita? Eu devo trabalhar nesse lugar ou não? Eu devo ter um relacionamento com aquela pessoa ou não? Então existem pessoas que, se pudessem, consultariam os espíritos para tudo. E não é para isso que a doutrina espírita serve, tá? Não é para ficar fazendo consultas e adivinhando. Se for assim, né, você não vai ter mérito nenhum da sua vida. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias da sua própria natureza íntima? E ele diz aqui: algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhe são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma vocação que fazem sem suspeitar. Então, viram que ele falou aqui, ó, que esses homens de inteligência, de gênio, que podem ser cientistas, artistas, né, inventores, né? Então, geralmente tem espíritos que também ajudam. Então, se esse espírito não encontra na pessoa uma ideia semelhante, ele vai tentar pelo campo da intuição. E aqui tem uma consideração de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Então vejam que ainda Deus dá uma forma em toda essa criação, um jeito de nos dar o mérito de escolher, de duvidar, de pensar, não, eu vou fazer a minha escolha. Eu tive esse pensamento que me parece uma influência, mas eu vou fazer a minha escolha. Então vejam como toda essa engenharia de Deus é muito bonita. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse subtítulo e ainda vamos continuar no mesmo aqui. No próximo vídeo, vamos continuar na questão número 463. Obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos.